quando desconfiar que eu não tenho apenas cinetose e que eu posso ter outra doença associada ou outra doença labiríntica especificamente associada? Normalmente, os sintomas de cinetose são muito clássicos, são desencadeados quando nós somos expostos a conflitos sensoriais, como eu já tinha citado aqui nos vídeos anteriores, como por exemplo, num banco de trás do carro, né? Então você realmente precisa desse fator externo para gerar o sintoma. E por exemplo, normalmente no banco de trás do carro é mais comum, mas pode ser que você seja exposto a conflitos, como por exemplo, em um cinema, né, 3D, um cinema 4D, que também às vezes tem aquela movimentação da cadeira, né, acho que 5D, não sei quantas dimensões aí descrever isso, mas você precisa estar em um ambiente que estimula seus pilares de equilíbrio de formas diferentes para que os sintomas aconteçam. Mas, por exemplo, vamos citar aqui um exemplo de VPPB. Na VPPB, o paciente pode ter cinetose, mas ele também tem sintomas quando deita na cama. Então, se você deita na cama, vira para um lado e as coisas giram, ou se você olha para cima e as coisas giram, ou se você só abaixa a cabeça centralizado e gira, ou se você está parado e roda a cabeça e as coisas giram também, ou giram até balançam, mas de forma mais aguda, pode ser que você tenha essa VPPB. Então isso quer dizer que você precisa buscar auxílio médico para o diagnóstico e fechar qual a melhor abordagem de tratamento para você. Mas então não é normal um paciente de cinetose ter uma crise de tontura rotatória quando coloca a cabeça em algum movimento específico, em alguma posição específica. Tem gente que consegue deitar, mas só quando gira na cama que sente. Então, se rodou em alguma postura que você ficar, isso quer dizer que pode sim ter outra disfunção além da cinetose, tá? Outra doença comum é a TPPP. A TPPP é uma tontura postural perceptual persistente. Nela, geralmente tem uma associação sim com cinetose, só que tem um componente mais emocional associado. Por exemplo, o paciente só de estar numa situação com maior ansiedade, ele já começa a sentir sintomas. Por exemplo, às vezes é aquele paciente que antes de viajar já começa a ter a tontura, antes de ser exposto ao conflito sensorial já começa a ter a tontura. E normalmente não é só aquela tontura associada a náuseas, né, o mal-estar da cinetose. É uma tontura também um pouco mais global, às vezes a pessoa sente aquela sensação ruim na cabeça, aí não tem tanta náusea, mas tem aquela sensação da perda do equilíbrio também. Então, a TPPP, ela tem um pouco desse componente emocional e é em várias situações, por exemplo, eu tenho um concurso para prestar amanhã, então eu já tô desde um tempo já sofrendo, né, com desequilíbrio, com sensação ruim, com a cabeça cheia, e às vezes a TPPP pode gerar aquele deslocamento de cristais que vai dar o sintoma da VPPB, que eu falei aqui pra vocês, que é ao deitar e gira, ao olhar pra cima gira. Então, essa TPPB ela pode ter associação com cinetose, pode ter associação com o deslocamento de cristais da VPPB, ou pode ter associações também com a vertigem visual, que já é outra tontura que eu vou citar aqui. A vertigem visual, ela também é bem confundida com a cinetose, mas porque ela também é desencadeada quando o paciente é exposto a um conflito sensorial, mas a vertigem visual é mais quando o estímulo é só visual também. Como, por exemplo, eu não estou num carro e tal, mas só de eu olhar uma cerâmica quadriculada já me dá uma sensação ruim. Ou, por exemplo, só de passar uma imagem na televisão um pouco mais rápida já me dá uma sensação ruim. E essa vertigem visual, ela pode sim ter bastante associação com outras doenças, né? Tanto com a TPPP, como eu citei, como com a cinetose, ou com uma doença de hipofunção do labirinto crônica. Então, às vezes, como o paciente não tratou por longos períodos, né, de tempo, então pode desenvolver aí essa vertigem visual. Então, já é também uma tontura que pode ser confundida. Mas o interessante é que, por exemplo, tanto a TPPP, quanto a vertigem visual, quanto a cinetose, o tratamento é bem similar. Na TPPP a gente precisa entrar com a medicação mais específica e tudo mais, mas tanto na vertigem visual quanto na cinetose, esses exercícios são muito benéficos, tá? E na TPPP também são benéficos, só que tem
a questão dos exercícios, e aqui eu já falei em outros vídeos também, que no caso estão no perfil do Instagram, a respeito do tratamento global da TPPP, que também a gente entra com terapias associadas, né, e tudo mais. Então tem outras formas de tratamento. Mas voltando aqui então, a terceira doença, assim, que pode ser confundida com cinetose, ou pode ser que você tenha associada a cinetose e precise buscar ajuda para diagnóstico, é a vertigem visual. E a quarta, que também é bem conhecida, mas não é tão frequente assim, é a doença de Meniere. Normalmente, na doença de Meniere, o paciente geralmente tem uma associação de sintomas. Então, se por exemplo, você não é exposto a um conflito sensorial, mas você tem uma sensação de peso na cabeça, uma sensação de cabeça pesada contínua ou com muita frequência, uma sensação de ouvido tampado ou de pressão no ouvido também com muita frequência, ou por exemplo, você tem um zumbido permanente aí de muitos anos que não passa, ou também você tem perda auditiva. Então é comum que na doença de Meniere o paciente tenha esse combo ou a maioria deles, tá? E também é comum que na doença de Meniere o paciente tenha picos de crises, por exemplo. E uma crise de tontura, você vai ter crises assim que podem durar horas e horas ou até dias de tontura rotatória bem forte, bem exacerbada. E aí nessa crise você pode voltar dela com uma sequela, como por exemplo uma perda de audição um pouco mais acentuada. Então é comum que a doença de Meniere seja desencadeada por crises. Então, se for somente cinetose, você nunca vai ter uma crise tão forte assim. Então, se você tem essas crises associadas, é interessante que você faça aí uma avaliação, que você vá no otoneurologista, tá? Para que você chegue no diagnóstico e tratamento correto. Mas é comum que uma pessoa com doença de Meniere também possa desenvolver cinetose. Na verdade, é comum que qualquer outra disfunção labiríntica possa desencadear também a cinetose, por isso que eu estou citando tantas aqui para vocês. E a quinta é a hipofunção vestibular, que nada mais é do que a diminuição da função do labirinto. Esses pacientes com hipofunção vestibular, eles vão ter sintomas mais contínuos também, não vão ser sintomas somente quando forem expostos a conflitos sensoriais, como na cinetose. Porque como o labirinto está com função diminuída, toda vez que você exige um pouco mais de destreza do seu equilíbrio corporal, você vai ter dificuldade. Então, começam a desencadear sintomas. Às vezes, por exemplo, o paciente já tem mais dificuldade de caminhar sozinho, se for, por exemplo, na calçada, ou se for em um ambiente com mais informação, como, por exemplo, um shopping. Então, o paciente com hipofunção vestibular, ele precisa também do tratamento com exercícios parecidos com os tratamentos de cinetose, só que geralmente eu gosto de treinar um pouco o sistema proprioceptivo associado, trabalhar um pouco mais de visão também junto com o labirinto. Então é como se fosse o tratamento da cinetose, só que precisa de um pouco mais de exercícios específicos, né? Então é como se fosse um tratamento um pouquinho mais prolongado, com mais exercícios em si. Então, normalmente, esse paciente com hipofunção vestibular é aquele paciente que vem sofrendo sintomas há muitos anos. Então, ele pode ter a cinetose associada, mas também pode ser que não tenha. Pode ser que seja só a hipofunção vestibular também. Mas é interessante, se você sentir um desequilíbrio constante, você buscar também avaliação médica. E é comum que a hipofunção vestibular aconteça mais em pacientes mais idosos também, tá bom? E a sexta, que eu acho interessante citar aqui para vocês, é a enxaqueca vestibular ou a migrânia vestibular. A enxaqueca vestibular geralmente é desencadeada naqueles pacientes que também têm histórico de enxaqueca dolorosa. E é muito comum que esses pacientes tenham ou vertigem visual ou que tenha cinetose associados. Na enxaqueca vestibular, as crises são um pouco mais agudas também, são um pouco mais fortes, que também podem favorecer as crises dos deslocamentos de cristais, que são aquelas que quando a gente coloca a cabeça em posições específicas. Mas no caso de enxaqueca vestibular, o tratamento é similar ao de TPPP. Você precisa entrar com medicações específicas, normalmente são medicações ansiolíticas, né? São alguns antidepressivos, mas precisam ser específicos. Então, um otoneurologista ou um psiquiatra precisa estar aí junto com você. Então, você realmente precisa fazer uma avaliação aí, porque é interessante que entre com essas medicações, é interessante que entre com o processo de terapia também, porque na enxaqueca vestibular, todos os gatilhos,
que vão provocar a enxaqueca dolorosa, por exemplo, vão provocar os sintomas de enxaqueca vestibular, que são, às vezes, sintomas bem mais agudos, bem mais exacerbados. E, assim, pra ser sincera, não é muito fácil de tratar, como, por exemplo, eu acho mais fácil de tratar um paciente apenas com cinetose do que um paciente com enxaqueca vestibular. É um pouco mais rápido, porque não tem outras questões associadas, né? Mas é possível também. Então, se você percebe que sua tontura também vem junto com gatilho, assim, não junto, mas a partir de gatilhos que desencadeiam, que desencadeavam sua enxaqueca dolorosa, como, por exemplo, ansiedade também, né? Estresse, períodos de picos de estresse muito grandes, como alimentação também, como falta de exercícios físicos. Então, se você percebe que vem a partir desses gatilhos, pode ser que você também tenha. Então, mas de qualquer forma é necessário que você passe por uma avaliação. E por que então que eu vim aqui falar tantas doenças e toda hora falando vocês precisam passar por avaliação? Porque se você tiver apenas cinetose, os exercícios vão ser suficientes. Mas se você não tiver apenas cinetose, se você tiver outras disfunções associadas, você precisa de fato passar por uma avaliação antes de começar um tratamento tão cru, né? Tão típico somente para cinetose, porque às vezes pode ser que não seja suficiente. Como por exemplo o da VPPB, que é o deslocamento de cristais. Se você fizer de cara os exercícios, pode ser que piore os seus sintomas. Por quê? Porque na VPPB, o tratamento inicial, o tratamento mais indicado é uma manobra de reposicionamento. E só a partir disso, a partir do momento que a gente solucionar aí esse deslocamento de cristais, que é indicado que você faça os exercícios, no caso, para a gente tratar a parte da cinetose. Então, não é indicado nessa fase inicial os exercícios em si, tá? Tem que fazer a manobra primeiro. Então, para descobrir se é isso, tem que fazer testes, né? Então, você precisa passar por uma avaliação. E da mesma forma, por exemplo, a TPPP e a enxaqueca vestibular precisa da medicação, então você realmente precisa passar por essa avaliação para ter certeza. Então a minha intenção é só deixar claro aqui para vocês que pode ser que seja algo simples, mas pode ser que não seja algo tão simples, pode ser que você precise realmente de um acompanhamento aí. Então é minha recomendação para vocês, e se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar nesse WhatsApp aqui também.